Olá, aqui é a Cris Poli e eu quero te desejar boas-vindas ao segundo vídeo dessa série onde eu explico como educar seus filhos corretamente e evitar birras, gritos, agressões, desobediências, sem precisar recorrer à violência ou outros métodos ineficazes de educação infantil. Onde eu falo também como aplicar princípios cristãos na educação dos seus filhos. Nesse segundo vídeo, você vai aprender práticas e dicas para ensinar o processo de reeducação das suas crianças, independentemente de quantos anos seus filhos têm e que tipo de problemas comportamentais eles já adquiriram. Meu método tem sido aplicado em crianças de todas as idades e, graças a Deus, com resultados surpreendentes. Eu vou te contar aqui nesse vídeo também alguns dos erros mais comuns que eu tenho visto ao longo desses anos nas centenas de famílias que já ajudei, tanto presencialmente quanto online, e como você pode evitá-los na sua casa. Mas antes de te dizer tudo isso, quero que você preste atenção a essa história. Eu sou Jana Bauer, casada com Dalmo há 23 anos, mãe de Kailana, de Luísa e de Caio. Moramos em Lauro de Freitas, mas somos baianos de Salvador. Exato. Né? Tinha o problema de Cacai, que tem síndrome de Down, né? Na época ela estava com 13 anos. E estava passando pelaquela fase da adolescência e a gente não estava sabendo como lidar. Namoradinhos, primeira menstruação, né? Então veio um turbilhão de coisas em cima. Ela sofre de TPM e aí a gente estava sem saber como lidar. Luísa, mandona, como sempre, né? Apesar de que a gente atribuía muita responsabilidade a ela. E Caio estava na descoberta, né? Mas Caio sempre foi muito arteiro. E a gente ficava preocupado, então a gente estava com 3 problemas em casa, tentando resolver da nossa forma e não resolvia. Porque cada um tinha uma abordagem diferente. E a gente teve a sorte de ter Cris Poli na nossa vida, né? Graças a Deus. Ela nos passou o caminho das pedras, digamos assim, né? Ela nos deu algumas regras a serem seguidas, principalmente no começo dessa experiência, que eram regras que eram um pouco mais rígidas, digamos assim, mas que em função da idade deles e de cada caso seriam melhores aplicadas assim desse modo. E com o tempo a gente foi adaptando, né, de acordo com as circunstâncias que foram surgindo. No caso da Cacai, que era a nossa filha mais velha que tem síndrome de Down, ela tinha, digamos, uma orientação específica. Caio, que era o caçula, né? Ela também tinha uma outra orientação. No caso da Luísa, que a gente meio que colocava ela como auxiliar nossa para criar os filhos, né? O que nós aprendemos com a Supernanny, com certeza a gente vai levar adiante. É um aprendizado e são regras que valem para qualquer época. E assim, eu sou muito grato a ela mesmo, sabe? Eu tomei meu puxão de orelha na época. Ela também teve um aconselhamento muito, muito profundo mesmo da Cris, mas eu só tenho a agradecer e eu vou levar esses ensinamentos para o resto da minha vida. Então eu só tenho a agradecer e pedir que Deus sempre ilumine ela na sua carreira. Amém. Eu já ajudei muitos casos, nas mais diferentes famílias. E acredite, a sua família também pode ter um ambiente tranquilo, amoroso, calmo, em paz e harmonia. Já vi isso acontecer mesmo em famílias que, vistas de fora, pareciam completamente desestruturadas e dominadas pelos filhos, como se eles fossem os pais e tivessem o domínio de suas casas. E eu te digo isso para que você não use a desculpa mais comum que eu já vi nesses anos todos, e que é: mas esse é o meu jeito do meu filho, eu já tentei de tudo e ele não muda. Para o meu caso, não tem solução. Sabe qual a única maneira de o seu caso não ter solução? É você acreditar nisso. Assista esse vídeo com carinho e atenção e eu te prometo que você vai terminá-lo com muito mais segurança e direcionamento de como agir com suas crianças. É maravilhoso ver que há uma verdadeira comunidade se formando com o intuito de educar melhor nossos filhos e como isso impactar também muito provavelmente a sociedade como um todo. Isso me motiva, e muito. Por isso, quero agradecer a todos os comentários que foram deixados aqui embaixo durante a série e agradecer também a cada um de vocês que já compartilhou os vídeos com outras pessoas. É muito bom saber que não estou sozinha nesse propósito.
E se você está aqui e ainda não assistiu ao primeiro vídeo dessa série, eu recomendo que assista, porque nele eu falei sobre algumas questões graves no comportamento das crianças de hoje e como evitá-las. Inclusive sobre o síndrome do imperador, que se espalhou como uma verdadeira epidemia comportamental pelo mundo e tem sido responsável por uma geração de adultos emocionalmente instáveis e incapazes de lidar com perdas, frustrações e até mesmo de sentir empatia pelas outras pessoas. Eu também te mostrei alguns princípios sobre os quais está embasado o meu método, princípios sobre os quais falarei também nesse vídeo. Quero que você saiba que é sim possível ter uma casa onde só é preciso dizer uma única vez e seus filhos já te obedecem, onde eles dormem cedo e a noite toda, comem sem dar trabalho, se dão bem com seus irmãos e com outras crianças e tomam banho sem reclamar. E não estou falando de filhos robozinhos, não, que você fala e eles tum, 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 tum. Não é isso. São filhos emocionalmente saudáveis, felizes, criativos e sim, obedientes. Com isso, você também vai ter tempo para você. Você pode e merece ter um tempo para suas coisas. Tempo para cuidar de si, para estudar, trabalhar, se divertir ou até mesmo para descansar e não fazer nada. Ser papai e ser mamãe não é uma sentença de morte para a vida social e para a sua individualidade. Só é preciso saber a maneira correta de educar suas crianças, para não gastar seu tempo todo com brigas, discussões, alterações de humor. Eu vou, até o fim desse vídeo, te dar dicas valiosas para você colocar em prática. Então fique comigo aqui até o final. Mas eu já quero um compromisso seu agora. Algo que precisa ficar muito claro. Meu método de educação infantil não é um milagre. Uma pílula mágica que você toma e seu filho fica bonzinho na mesma hora. Você precisa entender que o grande vetor de mudança é você mesmo, que é um processo e, como tal, precisa de seu comprometimento. Eu tenho certeza que você tem esse comprometimento com a educação das suas crianças, mas é sempre bom ressaltar que as mudanças começam nos pais e que deixar para depois, para colocar em prática algo que realmente funciona para você e seu filho, pode ser desastroso, porque eu sei que você quer o melhor para sua família. E muitas vezes, nessa intenção, você até implementa alguma mudança de forma rápida, mas não adianta se não for efetiva, se não resolver o problema de comportamento, se não te ajudar de verdade. Muitas vezes, a gente corre para a internet, acha um monte de vídeos, artigos e informações dispersas, coloca uma coisa ou outra em prática, mas sem consistência e sem muita segurança. É combinação perfeita para dar errado. Eu poderia ficar aqui 2 horas só te falando sobre informações equivocadas que você encontra na internet sobre a criação dos filhos. Mas eu quero que você saia daqui e efetivamente transforme a sua família e não que tenha mais dúvidas e insegurança. Lembra que no vídeo anterior eu te falei sobre como eu construí meu método? Como uma junção da minha formação em pedagogia, meus anos dedicados à escola que eu ajudei a fundar, os 10 anos de programa de TV Super Nanny, minha própria experiência como mãe e baseada em princípios bíblicos, e de como eu validei esse método com centenas de famílias que tiveram suas vidas transformadas, algumas da água para o vinho. Eu sei que Deus me capacitou ao longo dessa caminhada e não foi à toa. Eu tomei como missão ajudar as famílias por meio da educação de suas crianças. Eu sei que uma mudança nas crianças impacta na família inteira e na sociedade como um todo. É minha maneira de contribuir por um mundo melhor. E é justamente por isso que ao longo da minha trajetória eu venho dando cada vez mais passos para ajudar mais e mais pessoas. No programa Super Nanny, eu consegui ajudar uma família por episódio. Com o tempo, passei também a dar palestras e alcançar ainda mais pais e mães. Escrevi 9 livros que me permitiram alcançar milhares de pessoas também. Mas foi com a internet que as possibilidades alcançaram outro patamar. Passei a receber cada vez mais e-mails e pedidos de ajuda de pessoas do Brasil inteiro e até de outras partes do mundo.
Foi então que resolvi transformar meu conhecimento em cursos, em materiais online, em vídeos que atingiram milhões de pessoas. É incrível ver o crescimento desse movimento pela educação correta das crianças. Hoje temos milhões de visualizações nos vídeos e demais conteúdos, e uma equipe que não mede esforços para continuar levando essa informação e ajudar mais e mais pessoas. Talvez você me conheça mais pelo programa de TV, pelas palestras e livros, mas o fato é que pela internet nosso método alcança cada dia mais gente em todo o mundo. É muito bom ver esse tipo de transformação na vida das pessoas. Não sei se você notou, mas nas histórias que te mostrei aqui e nas outras que você provavelmente já assistiu, as pessoas seguiram um passo a passo. O que faz o método ser eficaz é a capacidade dele ser replicado com sucesso, e é isso que tem acontecido. Eu vou te falar sobre isso para você poder aplicar também, ok? Eu vou te fazer algumas perguntas para que você possa refletir a respeito e depois vou te explicar algumas coisas sobre elas. Como seu filho reage quando você tenta impor algum tipo de limite a ele? Ele passa muito tempo na TV, no celular ou em algum outro tipo de eletrônico? Ele dorme na sua cama? Você acha que seu filho é hiperativo ou tem transtorno de déficit de atenção? Você já levou ele a algum psicólogo ou deu algum medicamento, mesmo que seja natural, para melhorar o comportamento dele? Eu estou te fazendo essas perguntas porque elas estão diretamente relacionadas a alguns dos maiores erros que vejo os pais cometendo na criação dos seus filhos e que julgo bem sérios. O primeiro erro eu já abordei no vídeo anterior, que é a falta de limites. Pais e mães que não sabem dizer não para seus filhos. E isso se reflete de várias formas. Por exemplo, você até tenta dizer para o seu filho o que ele deveria fazer e quando, mas ele começa a te dizer, daqui a pouco, mais tarde, já já, só que essa hora não chega nunca. Ele está fingindo que te obedece e você fingindo que tem autoridade sobre ele. Ou pior, você fala e ele sequer presta atenção ou até te responde de forma grosseira e agressiva. Um exemplo prático e muito comum dessa ausência de limites é o uso exagerado de tablets, computadores, celulares, videogames e outros aparelhos eletrônicos. A tecnologia traz alguns benefícios, como o desenvolvimento de algumas funções cognitivas e sensoriais. Mas como tudo na vida, o excesso é muito prejudicial. Há estudos que mostram o impacto negativo do uso exagerado dessas tecnologias, especialmente com crianças menores. A mídia digital superestimula as crianças com o uso de imagens, sons, movimentos e cores, e esse excesso de estímulo causa dificuldades de concentração em outros momentos e situações, como por exemplo na escola. Além disso, há vários casos de dificuldade de socialização, aumento da agressividade e ansiedade, além de problemas como sono e alimentação. Impor limites às crianças é uma maneira de fazê-las se sentirem seguras. Elas se sentirão assim ao perceber que seus pais tomam as rédeas da situação e que sabem para onde as estão conduzindo. Sabe quando o gato de Alice no País das Maravilhas pergunta a Alice para onde ela vai e ela responde que não sabe? A resposta dele então é: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é assim que seu filho se sente. Ele não sabe para que caminho a vida dele vai e precisa que o adulto mostre a ele. Óbvio que todo pai e toda mãe comete seus erros, mas são erros numa direção conhecida. Assim, é muito mais fácil corrigir. É como um barco indo na direção do cais. Você está vendo para onde vai e mesmo que o barco se desvie um pouco para a direita ou para a esquerda, é fácil ajudar e voltar à direção certa. Além disso, impor limites aos nossos filhos tem a capacidade de ensiná-los que eles não podem tudo o que quiserem. Se você não impuser limites a eles, a vida o fará e de uma forma muito mais dolorosa. Então, na próxima vez em que você estiver com pena de dizer não ou de mandar fazer algo que você julga importante, lembre-se que não fazer isso é que causa mal a seu filho.
Só que, infelizmente, o que eu vejo nessa questão dos limites para evitar o excesso de tecnologias é que os próprios pais as utilizam para não precisarem dedicar um tempo de qualidade para as crianças. São as famosas babás eletrônicas. Quem nunca se utilizou de um tablet ou do celular para acalmar seu filho enquanto está numa conversa com outro adulto, num jantar ou fazendo alguma outra coisa importante? Eu entendo que isso te ajuda e, em alguns casos, resolve alguns probleminhas, mas lembre-se que tudo na vida tem limite e que o excesso só faz mal. Além disso, fica difícil controlar algo que você mesmo estimula. Nesse caso, defina bem os limites e deixe claro para seu filho. Lembre-se que o combinado não sai caro. Um outro erro que eu vejo bastante, o erro número 2, e quero abordar aqui com você, está ligado à palavra hiperatividade, que se tornou uma coisa muito comum. Qualquer problema de comportamento, de falta de limites, de falta de organização, falta de autoridade dos pais que altera o comportamento das crianças, os pais logo em seguida falam que seus filhos são hiperativos. E essa hiperatividade é uma coisa que justifica o mau comportamento das crianças, quando na verdade a hiperatividade é uma doença que precisa ser tratada, mas só pode ser diagnosticada a partir dos 6 ou 7 anos, por meio de um teste psicológico. Quando ela é diagnosticada, a criança é encaminhada a um psiquiatra, que dá a medicação. Eu já vi muitos bons resultados com as crianças após o tratamento. Onde está o problema então? Está nos pais não se atentarem para os problemas comportamentais dos seus filhos, achando logo de cara que é hiperatividade. Por isso, vou te dizer aqui, os casos de hiperatividade são a minoria da minoria. Em geral, a questão está mesmo na educação que damos a eles. E eu vejo pais de crianças de 3 e 4 anos justificando todas as ações dos filhos e os próprios erros na educação deles com a desculpa da hiperatividade. Se você joga a culpa numa doença, elimina a sua obrigação de tomar as atitudes certas e realmente mudar a sua casa. Isso acontece porque é uma tendência de muitas pessoas de procurar o erro fora de si mesmas e, com isso, procurar também soluções que não passem por nós mesmos. Inclusive, o erro número 3, que quero abordar aqui, tem muito a ver com isso. São pais e mães que, ao menor sinal de problema comportamental do filho, procuram levá-lo a um psicólogo para tratar o problema. Nada contra, muito pelo contrário. Mas a questão é que, na maioria dos casos, o que é preciso mesmo é uma mudança de comportamento dos pais em relação aos filhos e uma mudança com relação a limites, horários e atitudes em geral. Há uma necessidade dos pais assumirem a educação dos filhos com autoridade, carinho, responsabilidade, respeito e afeto. Para muitos pais, é mais fácil procurar um tratamento para o filho, encontrar um remédio, mesmo que seja natural, que ele use para acalmar a criança, do que mudar a educação. Qualquer problema de agitação dos filhos, procuram logo um calmante, uma maracujina ou algum remédio natural para resolver a situação. De novo, não sou contra a medicação, mas muitas vezes é procurar uma solução drástica para a questão errada. Isso me deixa muito triste, porque isso gera um problema muito maior, que é atacar o efeito e não a causa. É como se na sua casa tivesse uma parede com mofo e você somente contratasse um pintor para lixar e pintar por cima, sem resolver o problema da umidade ou vazamento. Já já a parede vai mofar novamente e você vai gastar de novo com o pintor. E o pior, não vai resolver o problema de forma definitiva nunca. Muitas pessoas têm essa tendência de achar que a solução para os diversos problemas que enfrentam está numa coisa externa, milagrosa, instantânea. Tanto que os pais que se inscreviam para o programa Super Nanny raramente percebiam que eles mesmos precisavam mudar sua maneira de educar seus filhos. Eles acreditavam que o problema estava só na criança. Mas eu agia na família como um todo. E depois de mais de 150 casas visitadas, as famílias me agradeciam e reconheciam a importância de cuidar delas de forma integral. Com relação a isso, várias pessoas têm me perguntado nos comentários sobre o treinamento do meu método Cris Poli de educação infantil. Se eu abordo esse tipo de mudança comportamental dos pais, e eu sempre digo que sim.
que aborda uma mudança em ambos, pais e filhos. Quando eu desenvolvi o método e o treinamento online, eu tive essa preocupação de aliar os conceitos às questões práticas, com foco nos pais e também nos filhos, justamente porque minha experiência ao longo de todos esses anos me mostrou que é dessa forma que as mudanças ocorrem de verdade. E você pode até discordar de algumas das minhas abordagens até aqui, mas em uma coisa temos que concordar: o método funciona. Efetivamente muda a vida das famílias. E se você assiste o programa Super Nanny, a essa altura conhece bem o erro número 4, que é o fato dos pais não colocarem rotinas para suas crianças. Vejo muitos pais e mães que não têm nenhuma rotina, principalmente porque têm uma visão distorcida disso. Eu não estou falando aqui daquela coisa chata do dia a dia, que você não sabe mais o que fazer para acabar com ela. E muito menos de engessar seu filho ou tolher a liberdade e criatividade dele. Nós falamos tanto de sair da rotina como algo positivo para nossas vidas, nossos relacionamentos, que acabamos nos esquecendo da sua importância e de como nos ajuda para uma série de atividades. Você, na sua vida, tem horários para acordar, entrar no trabalho, almoçar, enfim, uma série de coisas. E graças a isso consegue se planejar, por exemplo. Se para os adultos é difícil de organizar tudo o que se gostaria de fazer, imagine com uma criança. Eu estou falando de rotina do ponto de vista de orientação. Orientação da sua casa, da sua vida, da vida do seu filho, para que você consiga organizar e encaixar todas as coisas que você considera boas e importantes na vida do seu filho. E sabe por que ela é importante? Porque assim como os limites, a rotina também promove segurança. Segurança para você e para seu filho. Isso diminui inclusive a ansiedade, porque tanto ele quanto você vão saber quando essas atividades vão acontecer ao longo do dia. Atividades como comer, fazer as tarefas, se divertir. Em qual momento do dia? Naquele que foi determinado por você de acordo com as características e necessidades da sua família. Você é que vai estabelecer isso. Dizer qual o horário para acordar, qual o horário para dormir. Sabia que é importante até saber qual o horário para brincar? Até o bebê precisa desses horários. Horário de almoçar, horário da sonequinha, tarde. Tanto você quanto seu filho se sentirão mais seguros e isso resulta em mais calma para ambos. Se todos os pais e mães soubessem o tanto que ter rotinas bem definidas resultam em mais calma, todos implementariam isso ainda hoje. Lembra quando eu te falei de você ter mais tempo para suas coisas, inclusive? Pois é, com a rotina certa, isso fica claro. Vejo, por exemplo, muitos pais que estipulam um dia da semana para sair para namorar e deixar os filhos com uma babá ou com os avós. Como isso faz parte da rotina, seus filhos aceitam com muito mais facilidade a sua ausência naquele dia específico. Eu poderia falar horas sobre como implementar a rotina na sua casa, mas esse vídeo ficaria muito grande. Então, vou te falar de um horário super importante que você pode praticar ainda hoje, o horário de brincar com os pais. Para isso, a primeira regra que eu te sugiro é: desliguem todos os celulares, TVs e tablets. Esse é o momento de você dar atenção ao seu filho. Não é só estar no mesmo lugar que ele, ok? Hoje, há muitas famílias cujas pessoas estão no mesmo ambiente, mas não estão juntas de verdade. Vivem, mas não convivem. Isso é cada vez mais comum. Os filhos sentem falta desse tempo de qualidade com seus pais, mas os próprios pais estão presos a seus computadores e celulares. Como se cria uma conexão familiar com uma situação dessas? A conexão com seus filhos e a cumplicidade são elementos muito relevantes na educação deles. E aqui, mais uma vez, as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo que os pais dizem ou os obrigam a fazer. Eu quero que você perceba como os erros que eu estou tratando nesse vídeo e também as formas de agir estão todos interligados. Uma coisa afeta diretamente a outra, sejam os limites, as rotinas, a autoridade, o respeito, seja a criação de conexão entre a família. O erro número 5, por exemplo, é fruto direto dessa falta de conexão no dia a dia,
que é a incapacidade que os pais têm de fazer seus filhos dormirem sozinhos em suas camas. Por que eu digo que a falta de conexão e de tempo de qualidade entre pais e filhos contribui para que os pais tenham dificuldades de tirar seus filhos da sua cama? Porque é uma maneira de tentar compensar a ausência física ou emocional na vida dos filhos. Às vezes, pais e mães que passam muito tempo fora de casa, por exemplo, trazem seus filhos para suas camas como forma de suprir esse tempo ausente. Em vários casos também, são os pais e mães que estão com dificuldades de tirar os filhos da cama, porque são eles que sentem falta dos filhos. Só que eles não percebem o quanto isso é nocivo para a criança e que quanto mais tempo eles demoram para ensinar seus filhos a dormirem em seus próprios quartos, mais difícil fica. Essa atitude dos pais leva a uma dependência física e emocional da presença dos pais para que as crianças possam dormir. E elas precisam conseguir dormir sem a necessidade dessa presença física dos pais. O quarto delas é seu espaço, o seu domínio. Elas devem prescindir desse contato físico, aquela mão nas costas, as mãos dadas, o pegar no cabelo, que são os métodos e hábitos mais comuns que se desenvolvem para criarem essas dependências físicas dos pais. Veja bem, os filhos não nascem com isso, os pais é que criam essa necessidade. E talvez você se pergunte, mas o que isso tem de mais? Essa dependência física acaba trazendo outros tipos de problemas, como medo, insegurança e falta de autonomia para a criança. No vídeo 1, eu te falei que meu método para a educação infantil foi construído sobre 8 pilares muito importantes e conectados entre si, que são educação, autoridade, responsabilidade, organização, respeito, indivíduo, amor e educação como construção. Eu te falei um pouco mais sobre autoridade e nesse vídeo talvez você não tenha percebido, mas os erros mais comuns e também soluções que tratei com você aqui se relacionam com esses pilares diretamente. Você vai compreender mais profundamente essa questão quando eu abordá-la no próximo vídeo. Eu considero o vídeo 3 imprescindível, porque nele eu te mostro o mapa da mina, meu plano detalhado para que você possa efetivamente aplicar meu método e causar a transformação que você tanto espera na vida dos seus filhos. E sobre isso, quero te dizer o seguinte: não deixe ninguém te dizer que você não pode melhorar a situação dos seus filhos e capacitá-los melhor para a vida. Principalmente, não deixe que você mesmo se boicote. Nada de ouvir aquela voz interior que teima em dizer: "Ah, mas no meu caso é mais difícil". Vou te contar um segredo sobre isso. Todo mundo acha que seu caso é diferente e mais difícil. Eu escuto isso há anos, até as pessoas verem suas crianças mais alegres, amorosas, educadas, respeitosas e obedientes. Até parece bom demais para ser verdade, mas são as mesmas crianças, só que mudadas para melhor. Isso é fantástico e tem um efeito incrível na família toda. Bem, daqui a alguns dias eu vou abrir inscrições para o curso do método Cris Poli de Educação Infantil. E eu já quero te avisar agora que as vagas são muito limitadas. Infelizmente, sempre fica muita gente de fora, porque só aceitamos inscrições até um certo ponto, para que possamos atender aos pais e mães com toda a atenção e carinho que vocês merecem. Por isso, no próximo vídeo, além do seu plano de ação para a implementação do meu método, vou te falar também sobre isso, caso você pense em disputar uma das vagas. Enquanto isso, deixe seu comentário também aqui embaixo nessa página. Eu estou lendo e respondendo o máximo que eu consigo. É muito importante. E mais uma vez, me ajude nessa revolução da educação das crianças. Espalhe esse conteúdo nas suas redes sociais para os seus conhecidos e as pessoas que você ama terem também o privilégio que você está tendo de ter acesso a essas informações e também poderem aplicar com seus filhos. Você deve ter percebido que eu te dei muita informação valiosa nesses 2 primeiros vídeos e eu vou dar mais ainda nos próximos. Tem muita gente precisando educar melhor seus filhos e nós temos a obrigação moral de levar isso para mais e mais pessoas. Então, divulgue ao máximo. Se você divulgar para 5 pessoas, eu já vou ficar muito feliz. Então, vai lá agora,
comenta e compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.